Peguei essa mensagem, achei interessante colocar para vocês. Falei, puxa vida, deixa eu ler algumas coisinhas dessa mensagem para vocês. São algumas questões do Livro dos Espíritos. Tá? A pergunta 166. Isso é interessante porque pode incentivar todos vocês que não leram ainda, não estudaram, a lerem o Livro dos Espíritos. Tem umas questões mais complicadas, tudo, mas para isso, o nosso grupo da quarta-feira à tarde está pensando, quando terminar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos só em dúvida de estabelecer o dia e o horário dessa reunião, que pode ser o mesmo ou não, depende dos interessados. E nós vamos estudar em grupo no Livro dos Espíritos. A primeira que aparece aqui, que é a questão 66, é a alma é o nosso espírito, tá? Somos nós, ok? A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Entendem a pergunta? Significa o quê? Que o objetivo da encarnação, que vai mais para frente, é que a gente possa ter uma nova vida com as oportunidades de corrigir erros passados, que está muito relacionado com a leitura que foi feita há pouco pela dona Sandra. Tá? Então, por que eu estou vivendo aqui na Terra? A verdadeira vida é a vida espiritual. E todos nós estamos evoluindo. Tá? O espírito mais evoluído que nós conhecemos, quem que é? Jesus. Jesus é nosso irmão. Jesus não é Deus. Jesus é um espírito que não precisa mais encarnar aqui na Terra. Foi realmente uma necessidade, um episódio, quando ele veio para cá, para ele trazer uma mensagem de amor para todos nós. E nós, um dia, depois de tantas encarnações, melhorando, nós chegaremos até o nível de Jesus. Olha aí, mas não tenha pretensão assim que vai ser tão cedo, né? São muitas as encarnações, então isso não deve nos preocupar. O que deve nos preocupar é o seguinte, é viver a vida procurando fazer as coisas do bem. Não é tão simples quanto isso. Isso é bom ou é ruim? Se a gente tiver dúvidas, nós vamos estudar, ou a gente vai fazer e depois o resultado. Vamos falar uma coisa que eu sei que é ruim. É o cigarro. Eu fumo. Tem gente que nem pensa se é do bem ou se é do ruim, mas é do bem ou é mal? Não, é ruim, porque vai afetar a minha saúde, afeta a saúde dos meus parentes, todos que estiverem comigo, meus amigos, então não é bom. Se a pessoa fuma muito e tem um problema sério pulmonar ou problemas relacionados à parte vascular, certamente vai desencarnar antes. E é um desencarne que pode ser meio problemático. O cara devia viver até os 90 e com 60 teve um problema. Esses 30 anos vão fazer falta. Talvez ele tenha que repetir algumas encarnações para poder depurar-se fisicamente, porque existe um corpo que interliga o nosso corpo físico com o espírito. Nós somos o espírito. Né? O meu espírito está acomodando o meu corpo. Existe um corpo intermediário que é material, mas é bem sutil, que chama-se perispírito. Se eu me drogo de alguma forma,
esse corpo perispiritual está sendo contaminado. E nós levamos isso para o outro lado. Tá? Quando a gente desencarnar, a gente leva para o outro lado. O André Luiz, eu recomendo que vocês leiam o livro Nosso Lar, ele conta, quem não leu, é o primeiro livro da série. Então, lá ele fala, ele ficou... Eu não quero assustar ninguém, mas eu assusto quando eu peço alguma coisa para alguém e alguém acha difícil, né? Fala assim, você vai para o umbral se não fizer desse jeito, né? É brincadeira. Mas o umbral é como se fosse uma região em que o espírito está se depurando um pouco para que ele possa ser auxiliado pelos amigos espirituais. Porque tem isso, sabe? Às vezes os espíritos querem nos ajudar, né? Mas nós não estamos abertos à ajuda. O André Luiz, ele não era muito ligado a essas questões, ele era um médico, muito importante, mas ele deu umas escorregadas aqui na Terra. Tanto é que quando ele foi atendido na colônia Nosso Lar, falaram para ele que ele foi um suicida. Eu suicida? Não. É um suicida inconsciente, aquele que abusa do seu corpo físico, sabe? E a gente precisa viver melhor aqui na Terra. Nós precisamos viver de uma forma mais light. Às vezes a gente perde o nosso controle emocional. Aí você começa a dar cadeirada nas pessoas. Tá certo isso? Teve quem aplaudiu, né? Mas a gente precisa ter um controle emocional. Antes de você ir lá para a briga, usa um pouco da inteligência emocional e sobe aqui, ó, antes de você pegar aquela madeira, pegar aquele revólver, sair do carro para bater em alguém, você usa a razão. Tá? Vale a pena eu fazer isso? Antes de você brigar com a sua esposa, e brigar com a esposa nunca dá certo, tá? Então você pensa um pouquinho. Procura fazer do seu lar um ambiente mais iluminado, tá? Por que isso? Porque se nós estamos juntos, é porque havia uma necessidade de estarmos juntos. Ninguém é colocado assim, apesar que ninguém é obrigado a suportar uma pessoa que seja insuportável, que seja difícil, que vai causar um problema maior. E quem está falando isso sou eu, mas porque eu li o Emmanuel. Tá bom? Emmanuel. E no livro Vida e Sexo, um livreto do Emmanuel, muito importante. Então ele fala assim, o ideal é não separar. Mas, cara, se não está dando certo, vocês estão brigando todo dia, é melhor uma separação do que um feminicídio, tá? Do que uma tragédia. Mas o ideal, para que a gente não fique retornando para a mesma pessoa difícil, porque ninguém vai evoluir, gente, enquanto evoluir, que eu digo, se elevar, enquanto tiver uma pessoa que você não suporta. Pense nisso. Estava falando com a minha filha é psicóloga, né? E a gente fala muito sobre essa questão do perdão, que é muito difícil o perdão. E fala assim, é que as pessoas não entendem o que é perdoar. Você acha que perdoar é, de repente, você ficar amigo da pessoa, amar a pessoa. É difícil a gente amar pessoas que são, assim, que têm os hábitos, conceitos, assim, muito diferentes da gente, porque nós não estamos ainda preparados para isso. Mas eu não preciso querer me vingar mentalmente, eu não preciso, assim, odiar. Tem pessoas que quando a gente pensa nelas no passado, o que elas nos fizeram, ou a briga que nós tivemos, a gente fica com raiva. Então nós ficamos presos ao passado.
Entendem? A pessoa que está presa ao passado é como aquele passarinho que está vivendo na gaiola. Ele não vai voar. E nós estamos ali, sabe aquele balão que precisa subir, mas tem aquela corda prendendo a terra? Nós não podemos ser isso, esse balão. Nós temos que voar. Então, temos que aceitar. Então, a palavra certa é, vamos aceitar aquela pessoa que ela fez. Eu não quero mais ter ódio daquela pessoa. Eu não quero mudar mais de calçada. Da música é isso. Hein? Eu não quero mudar mais de calçada quando a pessoa tá vindo ao nosso encontro. Esse relacionamento no nosso lar. Tá? Aí tem gente que fala assim, mas é difícil, porque o fulano é assim, assado, eu não aguento. Aí não dá para a gente ficar explicando e nem vamos falar o que a pessoa tem que fazer. Uma das coisas é o evangelho no lar. Acenda a luz do seu lar. É um ato religioso que a gente talvez não acredite. É você começar a ler uma coisa boa e fazer uma reflexão. Será que dá para eu melhorar? Paciência. Tem pessoa que a paciência é mínima. Tá? Você acha que essa pessoa vai voar? Vai se elevar? Qualquer coisinha perde a paciência, já está gritando, já está falando, já está não sei o quê? Não. A tolerância. Então, são coisinhas que nós precisamos melhorar. A encarnação é a escola para nós espíritos. E precisamos valorizar cada momento. Às vezes é a queda, às vezes é o tropeção. Ai, não sei por que eu estou vivendo essa vida tão desgraçada, porque Deus me colocou aqui. Não, não foi Deus que colocou aqui. Nós nos colocamos. Porque existem lições que nós temos que aprender. E a gente aprende, é a dor que nos ensina, infelizmente. Eu não sou a favor da dor, hein? Eu já tomei muito Buscopan na vida, já tomei muita não, mas algumas morfinas por causa da dor. Tá? Mas o remédio era passageiro. Okay? O remédio era passageiro. E foi essa dor que me trouxe há alguns séculos atrás aqui para o espiritismo, né? Então, para mim, eu falo assim, nossa, depois que conheci o espiritismo, eu não sei se a minha esposa acha, mas eu mudei muito. Nós mudamos para melhor, mudamos para melhor. Puxa vida, eu só vou no primeiro item, então tem vários. Pergunta, como ela realiza... então, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Tá? Então, a gente vai... É uma prova. A encarnação é uma prova. Tá? Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito, ao se depurar, sabe o que é depurar, né? De se purificar, tá? Melhorar-se. A alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Essa é a questão 166A. Então a gente precisa da encarnação. Como é que nós vamos fugir dela? Por pior que ela seja. E se ela não for muito legal, é porque a nossa liçãozinha no passado, quem sabe a gente não tenha feito bem, né, na encarnação passada. Então, a gente não vê como castigo, sabe? Né? Eu tenho um karma, eu estou sendo castigado. Não, não é um castigo. Tá? É uma oportunidade. Infelizmente vem a dor. Emmanuel fala assim, a dor, ela vem para todo mundo, mas o sofrimento, ele é opcional.
tá? Então, a gente pode passar por uma dor, mas o sofrimento vai depender de cada um, de quanto a gente compreende, de quanto a gente aceita, tá? Não é se conformar com a situação, ok? Não é se conformar, mas é aceitar. Olha, tem coisa que eu posso mudar, eu vou mudar. Mas se tem coisa que eu não consigo controlar, não dá. Dá para a gente controlar esse incêndio que está por aí, né? Dá para controlar essa situação climática? Você pode minorar, mas não tá sob nossa possibilidade. Eu posso mudar a personalidade do meu filho? Não, sabe? E se alguém aqui tem um filho que você quer mudar a personalidade dele, você está perdendo tempo e está criando uma inimizade. Porque um dia, quando for mais tarde, ele vai falar assim: você quis me mudar, eu queria fazer psicologia e você fez eu fazer engenharia. Ai, que droga, não aceito isso, tá? Então, não queira mudar. Adapte-se, eduque, por exemplo. A alma tem muitas existências corpóreas, tá? Veio mensagem aí para alguém, hein? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo, tá? Então, muitas vidas. Vamos fazer um pouquinho nessa. A prática da caridade. Nós somos uma centelha divina, tá? A nossa criação não foi como Adão e Eva, isso é história, né? Precisa ser recontado e compreendido, Adão e Eva. Então, Eva simboliza a quarta raça primitiva. Nós viemos há muito mais tempo e começamos como uma centelha divina que não tinha conhecimento, não tinha experiência. E ao longo de milhões de anos, essa centelha divina foi aprendendo, e agora essa centelha divina é o Espírito. Eu sou Espírito. Eu penso, eu falo, esse Espírito comanda o meu corpo. Essa centelha divina é isso. E nós temos, essa centelha divina fala assim, nós somos filhos de Deus. É uma centelha como se fosse uma molécula de Deus que se transformou e está se transformando. Essa centelha ainda precisa de um corpo físico para se manifestar, para se depurar, tá? Agora, nós temos o potencial de Deus, nós temos o potencial do amor divino. Essa é uma conquista. Então, não vamos exigir que a gente seja tão amoroso quanto Jesus Cristo era, porque ele viveu muito mais do que nós. Mas dentro das nossas possibilidades, do ambiente em que nós vivemos, façamos o melhor. Trabalhemos, por exemplo, a paciência, né? Tá? Sejamos mais pacientes. Vamos fazer esse exercício diariamente da paciência. Não seja um chato, impaciente, que reclama porque está demorando. Eu estou falando para vocês e estou me olhando no espelho, sabe? Tem ninguém perfeito nisso. Pessoa que tem um nível de tolerância pequeno, nossa, é terrível conviver com essas pessoas. Eu não vou conseguir mudar as pessoas. Eu não consigo mudar ninguém. Mas, ao longo do tempo, o nosso exemplo, eu, minha esposa, e meus filhos também, o exemplo, se o pai é paciente, se é tolerante, se a mãe também, sabe? A minha esposa, meus filhos observavam isso, eu achava tão exagero dela. Mas ela pedia licença para a cachorra. Dá licença, Panda.
E ela falava de um jeito tão amoroso que a panda dava licença para ela passar. Mas é assim, gente. Essa cachorra foi aquela que mais participou de estudo do Evangelho no Lar. Não é verdade? Tá? Já deve estar vindo como gente aí. É, os animais evoluem também, né? Vamos lá, mais uma? Nossa, eu gostei de achar essa mensagem. Vocês podem guardar, viu? Não precisa devolver aqui, não, que nós temos muitas mensagens para vocês. Parece resultar, pergunta. Essa é a pergunta, é a questão 166C. Parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro, dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? O espírito foi duro, assim. É evidente. É evidente. Então, a gente, na hora que esse corpo não tiver mais condições de vida, naturalmente falando, gente, por causa da idade, por causa da doença, sabe? Chega uma hora que o corpo não consegue reter esse fluido vital que vem, tá? O espírito tenta vivificar esse corpo, mas o corpo não aguenta mais. Então, há o desenlace, a separação. Com a separação, o corpo ele perde toda a sua capacidade de agregar as moléculas e ele, com o tempo, ele se desfaz. E o espírito passa agora para aquela esfera espiritual, tá? Ele não reencarna logo em seguida. Se o espírito for evoluído, ele pode demorar muitos anos, 70, 100 anos para reencarnar novamente, porque ele não precisa tanto da reencarnação. Mas espíritos menos evoluídos, eles reencarnam mais rapidamente. Os animaizinhos, por exemplo, eles têm pouca vida espiritual, tá? Eles desencarnam e depois, é lógico que tem todo um acompanhamento, eles reencarnam novamente. E é muito rápido isso. Raramente eles ficam para algum trabalho na espiritualidade. Eu estou falando coisas que devem dar campo de pesquisa para vocês, hein? Para vocês estudarem um pouquinho mais. Tá? Sei que muitos conhecem, mas, gente, tem tantos detalhes. Estudar o Espiritismo e ainda mais os livros do André Luiz, nossa, quando eu me deparei com o Espiritismo, eu vi que as lições faziam sentido, lógica. Eu peguei aquele monte de livros da série André Luiz, eu acho que eu li em poucos meses. O Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários da Luz. Quem já leu Os Missionários da Luz? Era pouquíssima gente. É o livro espírita que eu mais aprendi. Mas tinha que ler assim, sabe? Pescando, relendo. Pois tem Entre a Terra e o Céu. Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, ele vai... O André Luiz... Vocês sabem quem foi o André Luiz? Já falei, né? O cara ficou bom, hein? Ele passou 8 anos no umbral, depois ele falou assim, já, não quero mais isso para mim. Tá? Ele passou a estudar lá, ele queria entender tudo. Ele acho que era o espírito mais chato do nosso lar, de tanta pergunta que ele fazia para os espíritos orientadores dele. Então, esse Obreiros da Vida Eterna, André Luiz acompanhou alguns tipos de desencarne, o momento da morte, a separação do espírito do corpo. A gente está tudo entrelaçado assim, tá? Então, ele descreve ali como é que é feita a separação.
E tem cada caso, tem aqueles espíritos que são muito apegados à matéria. Então, o espírito não está preparado, o cara tem medo de morrer, então segura. E os familiares que não querem perder aquele que está sofrendo, aquele que está doente, né? Os espíritos têm que fazer... Já ouviram a visita da saúde? Aquela visita da saúde que o espírito está a pessoa está nas últimas e a família está lá do lado. E por magnetismo, desejo que ela não morra, fica prendendo o espírito no corpo. Aí alguns espíritos dão um passe na pessoa doente, né? E aí ele melhora. Aí o médico começa a falar assim: olha, ele está melhorando, vocês podem dormir agora. É isso que precisava, eles vão dormir, né? Não é verdade isso que eu estou falando? Eles vão dormir, podem me corrigir, viu, Cito? Eu sei que você isso. Então, existe essa separação mais facilitada, tá? E tem aqueles casos que o carinha está preparado, sabe? Ele sempre foi uma pessoa boa, não foi apegado a nada. Ai, meu caro, fica para onde? Fica aí. Nós não levamos nada mesmo para lá. O que nós levamos para o outro lado? O nosso jeitão, a nossa personalidade. E não fique preocupado se a gente viver muito, tá velhinho, tudo enrugado, assim, sabe? Depois, no plano espiritual, com o tempo, a gente vai gradualmente se remoçando, tá? A nossa mente é que faz essa modelagem. Então, aqui tem uma questão, que é a 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Aqui fala assim, expiação. Esse termo expiação, eu pessoalmente, eu não gosto dele. Porque expiação é como se fosse assim, eu estou pagando os meus erros, as minhas culpas. Então dá a impressão que a gente vai renascer para a gente pagar as dívidas do passado. Não é bem assim. Então vamos entender essa expiação como educação do espírito, tá? Então a gente renasce para a gente melhor se educar. Se eu fiz alguma coisa errada, né, eu vou passar por experiências nas quais eu vou aprender, tá? Então, essa é a finalidade. Nós reencarnamos para que a gente progrida, para a gente evolua. Às vezes é uma reencarnação complicada, mas não é castigo, porque um pai maravilhoso, de amor, não castiga seus filhos, né? Mas ele chega uma hora e fala assim, olha, eu vou tirar o teu celular por tanto tempo, porque você não está fazendo bom uso dele. É castigo? Ele vai entender como castigo porque ele não compreende a visão do Pai. Então, muitas das nossas dores, elas são por causa disso, porque nós não compreendemos a forma que Deus conduz. Nem Ele conduz, as leis divinas são automáticas para nós. Chega no plano espiritual e fala assim, nossa, que erro que eu cometi. Puxa vida, eu fiz tal pessoa sofrer tanto. Porque lá no plano espiritual a gente tem aulinhas também, pode. Aí você fala assim, eu queria ter oportunidade de conviver com aquela pessoa, né? E poder resgatar, ser amigo, ajudá-lo. É assim que funciona. E muitas das dificuldades que nós temos foram escolhidas por nós. Aí chega aqui, eu não quero mais. Entendeu? Eu não quero mais. Então, aproveite a vida e faça da sua vida o melhor possível. Então, ele fala assim, na expiação, melhoramento progressivo da humanidade.
Então, a encarnação é para que a gente se melhore. Esse negócio está acontecendo na Terra, o clima está mudando, tá? Em parte o homem causou, em outra parte faz parte de um ciclo, sabe? Da própria Terra, da evolução da Terra, que já passou no tempo dos dinossauros, aconteceu muita coisa. Os dinossauros não estavam aí, porque passaram por uma dificuldade do clima, né? E aí nasceram, começaram a desenvolver animais mais evoluídos do que os dinossauros. Ainda sobrou um jacarezinho, né? Um outro bichinho aí. Mas a vida, ela serve realmente para isso. Estamos passando por um momento, e vamos passar, viu? Por um momento, não é profecia minha, tá? Acompanho a ciência e também orientações espirituais, né, gerais. Então, a Terra está passando por uma mudança. A Terra vai evoluir, mas é um momento difícil para a Terra e, consequentemente, para nós que estamos encarnados. Para os jovens que são preparados para poder orientar os seus amigos e as pessoas para a gente transformar num mundo melhor, sem desonestidade, com amor. Então, estudem o resto, tá? E mais que isso, procurem ler. E se vocês não entenderem, na própria internet tem estudos do Livro dos Espíritos que ajudam a ensinar melhor, a explicar melhor as perguntas que estão no Livro dos Espíritos. É só pesquisar. Né? Mas o Espiritismo acho uma maravilha, porque ele nos dá forças. Bom, não precisa pedir para Deus, ai Deus, me tira desse calor, me deixa eu comprar um ar-condicionado. Cara, não é assim. Deus não vai ficar resolvendo as picuinhas, os problemas de cada um de nós. Nós vamos resolver esses problemas. Tá? Os amigos da espiritualidade, quando eles percebem que nós estamos abertos para o conhecimento, para a melhoria, eles nos ajudam. Mas se eu me fechar em lamentações, em tristezas, aquela luz que eu falei, ela vira uma luz escura. E aí os espíritos que estão pensando como a gente, eles são atraídos, é a lei da atração. Tá? Exercício. Um sorriso de manhã, sorria para você, bom dia. Né? Fica bravo. A minha mulher às vezes fala assim, você está beiçudo, já falei com vocês. Você está beiçudo hoje, por quê? Mas aprenderei. Mas eu falo dela também.